Olá, queridas, graça e paz, sejam bem-vindas ao canal Mulheres com Identidade. Aqui quem fala é a irmã Débora Ferreira e hoje nós vamos falar sobre uma mulher da Bíblia inspiradora. Vamos falar sobre Ana. Esta semana estaremos gravando devocionais em especial ao Dia das Mães. Esta semana nós teremos 3 temas, serão 3 devocionais falando sobre mulheres da Bíblia que nos inspiram e nos ensinam em relação à maternidade. E a Bíblia é maravilhosa, ela nos deixa grandes lições e ela é o referencial para toda e qualquer mãe. Então hoje, queridas, vamos falar sobre Ana. Algumas reflexões que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E você já conhece a história de Ana. Ana era estéril, Ana não podia gerar. A Bíblia diz que o Senhor a deixou estéril. Então foi o Senhor que fechou a madre de Ana e foi o Senhor que abriu a madre, porque havia um propósito. A dor de Ana de não poder gerar gerou o propósito do Senhor. E Ana gerou não apenas um filho, não apenas um menino, mas Ana gerou um profeta, Ana gerou um sacerdote, Ana gerou um juiz para Israel. Samuel foi uma resposta àquela geração. Samuel foi uma resposta ao povo que vivia na incredulidade, né? Os filhos de Eli, os sacerdotes, já não temiam mais ao Senhor e Deus precisava de alguém para se levantar naquela nação. E Deus escolheu Ana e gerou Samuel. Eu quero dizer para você que os seus filhos, eles são herança do Senhor. Eles são um propósito de Deus e uma resposta a essa geração. Quem sabe você está gerou, está criando, está educando o próximo grande pastor, grande ministro, missionário, ensinador, enfim, quem sabe um grande empresário também, um grande empreendedor, aonde o Senhor quer usar na área dos negócios, quem sabe o próximo médico que vai descobrir a cura, que vai atender muitas pessoas. Não sabemos o propósito, mas Deus sabe, e nós estamos gerando um propósito do Senhor. Então eu quero falar com você sobre Ana. Está lá em 1 Samuel 1 e 2 conta um pouquinho a história, né? Ana não podia gerar, ela clamou ao Senhor, ela orou e ela prometeu entregar Samuel ao Senhor, dedicar a vida de Samuel para o Senhor, aonde ele cresceu no templo e foi orientado, foi criado pelo sacerdote Eli, que instruía o povo, que era a autoridade sacerdotal na época, e ele foi criado por Eli. Então a primeira lição que eu vejo com Ana é que Ana, ela não tinha um amor egoísta. E uma mãe, segundo o coração de Deus, uma mãe virtuosa, ela não tem um coração egoísta. Ela não quer gerar filhos para si mesma, filhos que venham servi-la. Ela gera filhos que venham servir ao Senhor. Então Ana, apesar de amar muito Samuel, ela fez um voto e ela foi fiel a este voto. Ela entregou Samuel no templo depois de desmamar o menino, né? Já maiorzinho, ela levou o menino até o templo e lá Samuel cresceu, se dedicou e se transformou nesse grande líder, grande profeta, grande sacerdote escolhido pelo Senhor. Então Ana não teve um amor egoísta, né? Muitas vezes, mamães, nós criamos os nossos filhos para ficar debaixo da nossa asa. E isso não é saudável, não é bíblico, não é verdade? Os meus filhos ainda são pequenininhos. Eu tenho o meu amado João Luca, que vai fazer 6 anos, e tenho a minha linda Vitória Heloísa, promessa do Senhor, que está com 5 meses. Eles estão pequenos. Talvez você diga, irmã Débora,
É fácil quando os filhos estão pequenininhos ali do nosso lado, mas é tão difícil quando o ninho fica vazio, quando eles criam asas, quando eles crescem, eles casam, vão ter a sua própria vida. Mas, querida, este é o ciclo da vida. O importante é que os seus filhos estejam debaixo da proteção do Senhor, da autoridade de Deus e vivendo os propósitos de Deus. Então, quando nós seguramos conosco, nós matamos o ministério, nós matamos o propósito, né? Assim como Joquebede. Joquebede precisou colocar Moisés nas águas, porque se ela segurasse mais um pouco, o menino poderia ser descoberto e morto. Há momento de deixar ir e confiar no Senhor. Então, Ana não teve um amor egoísta, né? Que nós, como mães, não tenhamos um amor egoísta quando os filhos crescerem, quando eles casarem, quando eles precisarem ir para um seminário, estudar fora, uma faculdade, que sejamos mães incentivadoras e apoiadoras desse propósito. E eu vejo que Ana, o segundo ponto que me chamou a atenção, que está em 1 Samuel 2, no versículo 18 e 19, que nos diz assim: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Versículo 19. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Então perceba que Samuel vestia uma túnica de linho. A túnica era uma veste. A túnica ela era uma veste especial. Era uma veste que representava nobreza. Era uma veste importante, né? A túnica de linho ela era um vestido longo, que ele era mais solto do que a roupa interna. A túnica ela não era utilizada por pessoas comuns. Ela era usada por reis, profetas, nobres, pessoas ricas da realeza. É por isso que quando José ganha uma túnica feita pelo seu pai, uma túnica colorida, despertou inveja dos seus irmãos, porque representava sobre a vida de José uma nobreza, representava honra, representava alguém importante. Então a túnica não era qualquer veste. E a túnica de linho, ela era uma veste exclusiva dos sacerdotes, né? Ela era uma túnica diferenciada das outras túnicas que outras pessoas usavam, né? A tradução original fala um éfode, né? Que é como se fosse um colete sacerdotal. Ela era uma túnica longa sem mangas, né? Então essa era a vestes que o Samuel usava. E eu acho tão lindo que o versículo 19 diz que todos os anos a sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele. Então Ana fazia as túnicas de Samuel, né? Ana fazia as suas vestes e levava estas vestes que representam honra, que representam excelência para Samuel. Então o Senhor ministrava ao meu coração. Vestes na Bíblia fala de cobertura. Quando Adão e Eva viram que ficaram nus, Deus fez vestes para eles e os cobriu. Então, vestes na Bíblia fala de cobertura. Vestes também fala de santificação. Apocalipse 7 diz que aquele povo, né? Quando João pergunta quem são estes, são os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Novas vestes, vestes de santificação. Eclesiastes 9:8 diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e não falte óleo sobre a tua cabeça. Vestes fala de cobertura, de santificação, também fala de alegria. Isaías 61:3 diz que o Senhor trocará as nossas vestes, né? O nosso pranto, e nos colocará um manto de louvor. Novas vestes de louvor, vestes de alegria. Fala de alegria, fala de honra. E também fala de dignidade. Lucas 15:22 fala que quando o filho pródigo retornou à casa do seu pai, o seu pai mandou colocar nele vestes nobres, né? Roupas novas. Tirou aquela roupa velha, aquele trapo, e colocou uma nova roupa. Uma roupa que representava honra,
uma roupa que representava dignidade, uma roupa que mostrava o quanto ele era amado, um diferencial. Então, vestes na Bíblia fala de excelência. E Ana era uma mãe que fazia estas vestes para o seu filho. Quais são as vestes que nós estamos colocando sobre os nossos filhos? Que tipo de vestimenta nós, como mães espirituais, mães segundo o coração de Deus, estamos colocando sobre eles? Então, queridas, que possamos refletir que tipo de vestes nós, como mães, estamos colocando sobre os nossos filhos, através das nossas palavras, das nossas ações, das nossas reações, das nossas atitudes, do nosso exemplo. Será que nós estamos lançando sobre ele vestes que tragam cobertura espiritual? Será que somos mães de oração, mães de referencial, com autoridade dentro de casa, para identificar o inimigo quando tenta vir afrontar, quando tenta vir oprimir, afligir os nossos filhos? Será que nós somos mães de santificação? Porque os nossos filhos, eles vão seguir os nossos passos, os nossos exemplos. Será que somos mães de santificação? Vestes de alegria, manto de louvor? Será que nós, como mães, esposas, mulheres de Deus, criamos um ambiente saudável? Um ambiente de amor, um ambiente de acolhimento que gera louvor, gera alegria? E também a dignidade dos nossos filhos. Assim como o filho pródigo, o pai colocou vestes novas para dizer o quanto ele era amado, o quanto ele era acolhido. Não estava ali para julgar ou para condená-lo, mas para amá-lo naquele momento. Será que nós estamos lançando sobre os nossos filhos vestes de condenação ou vestes que acolhem e que eles se sentem amados? Será que as vestes que nós lançamos são vestes de rejeição? Vestes de comparações? Ah, o seu irmão na sua idade já fazia isso. Ah, o filho da fulana já tá formado. Ah, o ciclano lá casou bem. O meu filho tá louco, a mulher dele é uma tribulação. Ah, porque o fulano lá tem um bom emprego. O meu filho rema, não terminou a faculdade. Será que nós estamos lançando vestes de condenação, de cobrança? Ou será que estamos vestes de aceitação, do quanto eles são amados, que há um propósito sobre eles, que o tempo pertence ao Senhor, que o importante é que eles estejam debaixo da direção e do propósito de Deus? Ana era uma mãe que ela se encarregava, ela cuidava das vestes que trariam excelência sobre o seu filho. E é engraçado que Samuel usava um éfode, né, que era usado apenas os sacerdotes, né, que estavam a serviço de Deus. Embora Samuel, ainda menino, ele ainda não exercia como sacerdote. Ele ministrava diante do Senhor a palavra, mas ele não exercia como um sacerdote. Porém, ele já usava vestes de sacerdote. Isso representava algo extraordinário. Ana sabia que Samuel foi gerado debaixo de um milagre e que havia algo extraordinário sobre a vida dele. Então, na verdade, ele já se vestia daquilo que ele seria no futuro. Ana, que fazia suas vestes, estava profeticamente vestindo Samuel daquilo que seria o seu destino em Deus, o seu propósito em Deus. Você tem identificado quais são os sinais que o seu filho dá no ministério? Você tem investido no seu filho? Ele gosta muito de louvar, invista nele, sabe? Coloque numa aula de canto, numa aula de música, invista na vida do seu filho. Ele gosta de ministrar, ele se comunica bem, invista na vida dele. Você percebe que o seu filho é generoso, ele gosta de ajudar, ele se importa, invista, comece a ensiná-lo. Quem sabe ele será um ministro, quem sabe ele será um grande empresário, um homem generoso que abençoará muitas vidas. Invista no seu filho, invista no ministério, no futuro do seu filho. Não enxergue o seu filho com os seus olhos naturais, não enxergue o seu filho com os olhos do passado, com os olhos da sua dificuldade. Mas eu não tive oportunidade, mas eu não tenho dinheiro, irmã Débora, é muito difícil, eu não posso
colocá-lo numa escola particular, eu não posso dar bons estudos, eu não tenho dinheiro. Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de milagres. O Senhor é aquele que opera. Se há um propósito sobre a vida do seu filho, profetize isso e Deus vai abrir portas. Eu conheço testemunhos de empresários que adotaram crianças e pagaram uma escola particular. Adotaram crianças no sentido financeiro, né? Não tiraram da sua mãe, adotaram financeiramente, profeticamente falando. Sabe, eu conheço pessoas que Deus, em sonho, Deus falou, paga a escola particular pro fulano de tal. Eu conheço. Deus faz, Deus opera. Seja uma mãe que lança vestes proféticas sobre o seu filho, sobre o destino profético do seu filho. Pare de enxergar o seu filho com a ótica do passado, lançar sobre ele as misérias da sua infância. Deus quer mudar essa história, Deus quer derramar sobre ele restituição. Então Ana incentivava o ministério de Samuel. Então, queridos, Deus quer usar o seu filho ainda pequeno. 1 Samuel 2,18 diz que ele ainda menino já ministrava perante o Senhor. Deus quer usar os nossos filhos desde pequenos, mas para cada fase há um preparo e um propósito, e nós precisamos ser mães de discernimento espiritual. E os nossos filhos devem ser respostas a essa geração corrompida, porque os filhos de Eli, né, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eles estavam corrompidos, eles estavam praticando abominações, né? Abominações dentro do templo, prostituição, roubo. E o Senhor precisava de novos sacerdotes. O Senhor havia condenado a descendência de Eli. O Senhor falou que se arrependeu, né, de ter escolhido a família, a descendência de Eli, e que estava rompendo com aquilo que Deus tinha sobre eles devido ao pecado. Então, Samuel era uma resposta. Todo o povo estava reclamando, todo o povo estava desanimado com a conduta daqueles que eram para ser autoridades em instruir o povo. E nós vivemos isso nos dias de hoje. Uma geração corrompida, homens e mulheres que estão perdendo o temor. E o meu filho e o seu filho pode ser uma resposta a essa geração corrompida. Muitas vezes a gente apenas se queixa, a gente apenas murmura, a gente só se preocupa, meu Deus, as escolas, as faculdades estão sendo invadidas, Satanás está destruindo as nossas crianças, mas o que nós, como pais que somos a autoridade maior, estamos fazendo? Nossos filhos não estão na mão do governo, nossos filhos não estão na mão dos professores, nossos filhos estão nas nossas mãos. Nós somos a autoridade espiritual. Mãe, mulher de Deus, se posicione hoje. Bata o pé dentro da sua casa e diga: Satanás, aqui não, com o meu filho não. Eu repreendo o vício das drogas, eu repreendo a prostituição, eu repreendo o adultério, eu repreendo essas más companhias. Bate o pé com autoridade e diz: aqui dentro da minha casa não. Eu não gerei filhos para a destruição, não gerei filhos para o mundo, não gerei filhos para o adultério, eu não gerei filhos para as drogas, não gerei filhos para o alcoolismo, eu não gerei filhos para o abuso sexual, eu não gerei filhas para serem abusadas, eu não gerei mulheres para serem espancadas, eu não gerei homens para estarem perdidos. Profetiza, mulher de Deus, se levanta como Ana, mulher de oração, mulher de autoridade, e cubra o seu filho com vestes proféticas e espirituais, para que ele seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Eu quero orar e abençoar a sua vida. Pai querido e amado, eu oro neste momento pela mãe que está ouvindo, Senhor, este devocional. Foi um devocional longo, um devocional de autoridade, um devocional de revelação do céu. E aquelas que chegaram até aqui, Senhor, honra a fé destas mães, Pai.
Eu oro, Pai querido, para que aonde este devocional, esta palavra está chegando hoje, dentro desse lar, ao coração desta mãe, traz força, traz renovo, traz autoridade, traz discernimento, traz ânimo, Pai, traz um novo cântico, traz um sorriso, renova o espírito desta mulher, Pai, para que ela se levante, para que ela se posicione, para que ela faça vestes de cobertura espiritual, palavras de bênção, atitudes sábias, que ela seja uma mulher segundo o teu coração, Pai, que ela lance, Pai, os alicerces na tua palavra, Pai, que ela seja uma coluna, uma âncora dentro dessa casa, uma lâmpada, uma luz que ilumina, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece essa mãe que está cansada, ela está desanimada, quem sabe os seus filhos estão em rebeldia, quem sabe somente há contenda, mágoa, gritaria, mas opera, Senhor, repreende o espírito da confusão, converte o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, muda a história dessa casa, muda a descendência dessa casa, muda essa geração, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querida, que o Senhor te abençoe, te guarde e te levante com poder e autoridade. Comenta aqui, se inscreve no canal, deixe o seu like, nos ajude para que essa palavra profética chegue a mais lares e mulheres. O Senhor tem me usado para falar com você, mulheres comuns, mulher assim como eu, que é mãe, que é esposa, que está na batalha, que luta, que lava, que passa, que cozinha, que trabalha, que ora, que ensina, que educa, mulheres comuns, mas que viverão destinos extraordinários. Que Deus te abençoe.